Faça isso e faça com um coração generoso no nome de Jesus. Amém? Vamos meditar na palavra? Abra a sua Bíblia no livro do profeta Joel, capítulo 3, versículo 10. A leitura de hoje é aquele exercício, né? Primeiro para achar o livro, né? O profeta Joel está entre os profetas menores e não é classificado como profeta menor pela sua importância, pelo contrário, os profetas menores são classificados assim pelo tamanho do livro, né? A Bíblia, a gente conhece os profetas maiores, que são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, e depois vem os profetas menores de Oséias até Malaquias, porque os livros são menores, tá? Joel capítulo 3, versículo 10, apenas o versículo 10. Diz assim a palavra de Deus. Vamos ler na versão que estamos acostumados a ler, que é a Bíblia NVI, Nova Versão Internacional. Diz assim a palavra: forjem os seus arados, fazendo deles espadas, e de suas foices façam lanças. Diga ao fraco: sou um guerreiro. Amém. Digam graças a Deus. Essa mesma leitura na Bíblia atualizada diz assim: forjai espadas das relhas dos vossos arados e lanças das vossas podadeiras. Diga ao fraco: eu sou forte. Na Bíblia a mensagem diz assim: transformem suas pás em espadas, transformem suas foices em lanças, que o fraco estufe o peito e diga: eu sou valente, sou um lutador. Na nova tradução da linguagem de hoje, esse texto diz assim: transformem os seus arados em espadas e as suas foices, e das suas foices façam lanças, que até os fracos digam que são valentes. E por fim, na tradução viva, diz assim: derretam seus arados. Eu gosto disso. Derretam seus arados, façam espadas, e transformem suas colhedeiras em lanças. O fraco seja forte. Amém. A palavra que eu quero partilhar com a igreja tem esse título hoje: postura. Todos nós precisamos, irmãos, de uma postura para mudar o estado atual. Todos nós. Sem uma nova postura, não tem como o estado atual mudar. Normalmente, a pessoa que se vitimiza olha para o momento da sua vida e diz: mas eu vou fazer o quê? Mas o que eu tenho para fazer diante dessa situação? E aí o que resta a essa pessoa, gente? Só chorar e lamentar e se vitimizar. Normalmente, olhe bem para mim, quem tem essa postura de olhar para uma situação que pelo menos num primeiro olhar parece irreversível, quem tem essa postura normalmente entra nesse lugar de vitimismo. O que é que eu vou fazer? Eu estou aqui por causa dos meus pais. O que é que eu posso fazer para mudar essa situação? É interessante que Deus está usando a boca do profeta Joel, para dizer ao povo de Israel. Sabe qual é a mensagem aqui? Depois você lê o capítulo 3 todo. A mensagem aqui é Deus dizendo para o seu povo: não aceitem ser escravos. Não aceitem essa condição. Deus está dizendo o quê? Mudem a postura. O problema, irmãos, é que quando a gente quer mudar a postura diante de uma situação que parece irreversível, a gente bate na barreira da realidade. Porque uma coisa é o ideal, né? Outra coisa é o real.
E às vezes a gente olha para uma condição da nossa vida, preste atenção. Às vezes a gente olha para uma condição da nossa vida e a gente diz: oh Deus, mas isso aqui é a minha realidade, eu vou fazer o quê? Pois é exatamente para estas pessoas que Deus está trazendo essa mensagem através da boca do profeta Joel. Nas entrelinhas o Senhor está dizendo: não aceitem essa condição. Eu quero aqui parafrasear essa conversa de Deus com o seu povo, né? É o Senhor dizendo: não aceitem ser escravos, não aceitem essa condição. Aí o povo se vira para o Senhor e diz: mas a gente vai fazer o quê? Como que a gente vai se libertar? Aí Deus diz o quê para o seu povo? Eu sei que vocês não têm armas. É isso mesmo. A gente só tem o arado. Aí Deus diz o quê? Derreta o arado e faça uma espada. Mas a gente só tem podadeira. Deus diz então: isso mesmo, transforme a podadeira numa lança. E depois disso, você que está se sentindo fraco, diga para si mesmo, diga para si mesma: eu sou forte. Tem um princípio aí, né, gente? Primeiro que a palavra dessa manhã não é palavra de autoajuda, tá, gente? É de ajuda do alto. Você pode dizer amém? A palavra dessa manhã não é palavra de autoajuda, é ajuda do alto. O que eu fico assim perplexo com essa ordem de Deus é que Deus não está trazendo para a gente apenas uma palavra de autoajuda, né? Diga para você mesmo, né? Todos os dias, porque senão seria muito fácil, né? Imagina uma pessoa que está endividada. O que Deus está dizendo é: eu não sou endividado não, eu sou rico. Não, interessante que o princípio dessa palavra aqui é que Deus primeiro manda a gente mudar a atitude, depois Ele manda a gente mudar a mensagem interna. Quem percebe isso? Primeiro Ele diz: mude a atitude, depois você muda a mensagem interna. Porque não adianta nada eu começar a fazer, né, a tal da autoajuda. Eu vou dizer para mim mesmo: eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte. Se as minhas atitudes não mudam, o Senhor trabalha de forma contrária, né? Primeiro Ele olha e diz assim: eu sei que você não tem espada. O que é que você tem? Hoje só tem uma ferramenta, que é o arado. Tá bom, use isso e transforme isso numa espada. Eu só tenho uma podadeira. Tá bom, use isso, transforme isso numa lança. Depois que você mudar as suas ações, aí você vai conseguir mudar essa voz interna que grita dentro de você. Eu estou preparando, irmãos, uma série de mensagens que a gente vai ministrar nas próximas semanas, falando sobre o poder das palavras. O Espírito Santo tem trazido isso ao meu coração. E a mensagem de hoje é esse pontapé inicial. Porque é isso que Deus está dizendo, né? É como se Deus estivesse dizendo assim: olhe bem para mim. Sabe você que o teu pai um dia disse que você não ia ser ninguém? Pois é, você se sente fraco por isso? Diga-se fraco, eu sou forte. Sabe você que o teu primeiro patrão olhou para você no momento de raiva e disse: desse jeito você não vai para lugar nenhum. Sabe você que se sentiu fraco até hoje por isso? Diga-se fraco, eu sou forte. Mas quando é que eu digo isso? Quando primeiro eu transformei o arado em espada. O que é que eu tenho na mão? A palavra do Senhor diz que aquele que fica olhando para as nuvens nunca vai semear, e aquele que fica olhando para o vento nunca vai colher. Sabe o que na verdade significa essa palavra? Quem está esperando a condição favorável para fazer alguma coisa, não vai fazer nada. Essas palavras, irmãos, são congruentes. Tanto a palavra do profeta Joel quanto as palavras do sábio Salomão são palavras congruentes. Porque entenda que nem sempre nós vamos ter a condição favorável para fazer algo. Nem sempre a vida vai nos favorecer. Pelo contrário, é muito raro alguém que já teve tudo ali de mão beijada, né? Se eu pudesse colher testemunha aqui,
eu tenho certeza que a maioria, mais de 80%, mais de 90%, teria uma história linda de superação. Pessoas que transformaram o arado em espada, porque o que tinha era o arado. Pessoas que transformaram a podadeira em lança, e teve que dizer para si todos os dias, inclusive mães que estão aqui, que tiveram que criar os filhos sozinhas. Inclusive filhos aqui que tiveram que se criar sem pai e mãe. São pessoas que tiveram que transformar o arado em espada. E dizer para si todos os dias, porque não tinha chance nem de chorar. Você tem que ser forte. Essa é a palavra para quem tem postura. Se a gente ficar olhando, irmãos, para o céu esperando o tempo favorável, não vai ter colheita, não vai ter libertação, e muito menos encontraremos essa força. Por isso que Salomão disse: olha, não adianta ficar olhando para as nuvens, transforma logo o arado em espada. Não adianta ficar olhando para o vento. Quando esse vento passar. Assim que terminou o culto das 7 da manhã, a irmã Cida, exatamente aqui, veio perto de mim chorando, disse assim: ô pastor, eu fui essa pessoa que transformei o arado em espada. Eu fui essa pessoa que tive que transformar a podadeira em lança e dizer todos os dias para mim: você é forte. Porque eu tive que criar os meus filhos sozinha. Porque eu relatava aqui, né, que eu não tive a oportunidade de estudar numa escola de qualidade. Eu estudei na escola pública. E quantas pessoas, irmãos, principalmente essa turma, né, que não consegue transformar suas ações, estão encontrando explicações para o seu não avanço. Não tive oportunidade não, pastor. Meu pai não me apoiou, não estudei em escola particular, estudei em escola pública. E daí vai, né? E a gente vai encontrando jeitos de justificar. Por isso que o Senhor, ele é enfático. Eu não quero saber se você não tem espada. Você tem um arado? Faça disso uma espada, meu filho. E a Cida dizia isso para mim. Eu fui essa pessoa, pastor, que tive que me transformar todos os dias. Formei os meus filhos. E eu dizia para ela: hoje o resultado da sua vida, exatamente porque você usou o que você tinha disponível. Você não esperou alguém te presentear, né? Com a lança, com a espada. Era o que você tinha. Postura é tudo, gente. Postura muda a nossa vida. Eu quero dizer para os irmãos que a mensagem de hoje, ela cresceu no meu coração no dia de ontem, de muita reflexão. Metade do ano já foi. E foi isso que eu estava refletindo ontem, né? A gente tem mais 6 meses. Quantas pessoas que estão olhando para esse momento da sua vida, dizendo: meu Deus, eu já estou cansado. Metade do ano, eu já estou cansada. E eu olho para a minha condição e a vejo irreversível. Foi assim que essa mensagem nasceu ontem no meu coração. O Espírito Santo dizendo nitidamente: diga ao meu povo que ainda muita coisa pode acontecer nesses próximos 6 meses. Mesmo aquilo que parece irreversível, mas se for aplaudir, aplauda ao Senhor bem forte. Mesmo aquilo que parece que você não tem como mudar. Preguei sobre isso quinta-feira passada, sobre esse sentimento de cansaço, né? De fadiga, que vai tomando o nosso coração por vários motivos, tá, gente? Se você não ouviu a mensagem de quinta-feira, ouça, e inclusive depois que ouvir, depois que assistir, mande o link para alguém, que alguém precisa ser abençoado por essa mensagem. Eu falava sobre isso, sobre o Deus que renova as nossas forças. O Deus que às vezes vê a gente voando como águia, mas às vezes a gente se cansa e só vai correr. É o que diz Isaías 40:31, né? E às vezes a gente não consegue nem correr, a gente só vai andar. A gente só não pode parar. Diga para a pessoa do seu lado: você só não pode parar.
Porque quem renova as minhas forças? O Senhor. Então, essa palavra, ela cresceu no meu coração ontem. O Senhor me dizendo, olha, as coisas só mudam se você tiver uma postura. Eu falava sobre isso no culto das 7 da manhã. Imagina a condição daquela mulher, Ana, Juízes capítulo 1. Ana estava diante, irmãos, de uma condição que era irreversível. A palavra diz que ela não podia gerar filhos. Não era uma situação que ela poderia mudar. Naquela época não tinha os recursos que temos hoje, gente. E o que é pior, o agravante, né? Juízes capítulo 1 diz que tinha sido Deus quem a tinha deixado assim. Porque sabe o que acontece, irmãos? Olhe bem para mim, algumas pessoas quando estão diante de uma situação irreversível, olham para a situação e dizem assim, mas se Deus quis assim, quantas vezes eu já atendi pessoas, pastor, eu estou nessa condição, mas se Deus quis assim, deixa eu te dizer, que tem situações que Deus quis, que pela tua postura Deus pode mudar. Vou repetir, tem situações na tua vida que Deus quis, que pela tua postura você pode mudar. Irmãos, Juízes capítulo 1, a palavra diz que foi Deus quem tinha deixado Ana estéril. Por qual motivo, pastor? Não sei, eu tenho a minha dica. Qual é a sua dica, pastor? Eu acho que Deus estava querendo ver a postura dela. E deixa eu te dizer, tem coisa que Deus está permitindo na nossa vida, até o momento que a gente tem uma postura diferente. Tem coisa que Deus está permitindo na minha e na sua vida, até o momento em que Ele quer ver da gente uma postura diferente. Foi exatamente o que aconteceu com Ana. Juízes capítulo 1, a palavra diz que foi Deus quem a tinha deixado estéril. Por quê? Deus queria ver uma postura dela. Um dia, está todo mundo em festa, a palavra diz que ela vai para o tabernáculo, busca um cantinho, se ajoelha, ela não tinha nem forças para orar, gente. A palavra diz que o som não saía da sua boca, e tão cansada, tão fadigada, tão triste, tão acabada que ela estava com aquela situação. E a palavra diz que ela só balbuciava, a ponto do sacerdote olhar para ela e achar que ela estava bêbada, inclusive julgando-a, dizendo para ela, para de beber, mulher. Ela diz, meu Senhor, não é bebida não, é alma triste. É tipo assim, né? O Senhor não vai entender. Sacerdote, fica aí na tua que você não vai entender como é que está a minha alma, entre eu e Deus. E sabe qual foi o conteúdo da oração dela naquele momento? Senhor, se o Senhor me der um filho, se eu tiver o prazer de segurar um filho nos meus braços, o Senhor me dará, eu vou devolvê-lo para o Senhor. Eu só quero ter a honra e o privilégio de embalar um filho nos meus braços. Assim que eu tiver, ele vai servir ao Senhor, ele não vai ficar comigo. Lembra? A palavra diz que quem tinha deixado Ana naquela condição, que para ela era irreversível, tinha sido o Senhor. Quando o Senhor vê essa postura dela, Ele diz, então tá bom, minha filha, até agora era eu que estava permitindo isso, mas por causa da tua postura, eu vou te dar um filho. Você sabe o que significa Samuel? Shemuel em hebraico é o Senhor me deu. Um ano depois, aquela mulher está embalando um filho nos braços. Quando Samuel cresce, que desmama, a palavra diz que Ana vai trazendo Samuelzinho, entrega-o na mão do sacerdote e diz, o Senhor já me deu a alegria e a honra de embalar o meu filho, agora ele é do Senhor. Sabe o que o Senhor fez? A palavra diz que o Senhor deu a ela filhas e filhos.
Além de Samuel, aquela mulher teve filhas e filhos. Por quê, pastor? Por causa da sua postura. Era Deus que queria aquilo para ela? A palavra diz que sim. Mas ela foi lá e mudou aquilo que Deus tinha determinado para ela. No nome de Jesus. Tenha postura. Você pode mudar essa situação, pastor, mas e se Deus não quiser? Aí a gente tem que submeter à vontade dele. Mas pelo menos eu vou tentar. Mas pelo menos eu vou me posicionar. Mas pelo menos eu quero que ele veja a minha postura. Essa é a mensagem de Joel. A mensagem de Joel é: tenha postura. Se não está favorável, se é algo que você naturalmente não consegue mudar, tenha postura. E a postura vai mudar o coração de Deus. Diga glória a Deus. Transforme o arado em espada. Transforme a podadeira em lança. E depois disso diga: eu sou forte. Não como mantra, mas como resultado daquilo que você já está vivendo, no nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Quando eu não tenho as armas certas, eu transformo o que tenho nas armas certas. É ou não é assim? Claro que é assim. Se eu não tenho a condição favorável, eu transformo o que eu tenho em condição favorável. Exatamente assim. Às vezes nós estamos culpando, irmãos, os nossos pais. Às vezes a gente está culpando a vida. Ah, pastor, minha vida nunca mais se reergueu. Depois daquele último relacionamento, depois que aquela pessoa passou na minha vida, nunca mais eu me reergui. O Senhor está convidando você a ter uma postura. Depois que eu terminei aquela sociedade, pastor, não consegui mais me erguer. O Senhor está te convidando a ter uma postura, irmãos, porque tem coisas na nossa vida que de fato a gente não vai, humanamente olhando, a gente não vai ter condição de mudar. Mas quando o Senhor começar a ver a nossa postura, aí essas coisas mudarão. Eu quero trazer rapidamente 3 exemplos de pessoas que tiveram uma postura e Deus mudou a situação que parecia irreversível. O primeiro é o exemplo que eu trouxe no momento do ofertório. Gênesis capítulo 14. Não vai dar para a gente ler tudo não, mas eu quero que em casa, como lição de casa, você leia esse texto, tá? Gênesis capítulo 14. Eu já citei ele no momento do ofertório. A palavra diz que Abraão tinha se separado de Ló, seu sobrinho, e Ló foi morar na região de Sodoma e de Gomorra. Eram 2 cidades. E a Bíblia diz que 5 reis se juntaram para lutar contra 4 reis. Esses 4 reis eram 2 deles, os reis de Sodoma e o rei de Gomorra. Esses 5 reis vencem esses 4 reis e tomam tudo, levam todos os escravos, todos. Abraão fica sabendo disso. O que Abraão tinha que fazer, gente? Imagina, 5 reis venceram 4 reis. Abraão fica sabendo que seu sobrinho agora estava sequestrado, escravo. Vamos olhar na lógica humana? O que Abraão tinha que fazer? Nada. O que eu vou fazer diante disso, pastor? É horrível, irmãos, quando a gente chega nesse estado de sensação de incapacidade. Estou ministrando nessa manhã para pessoas que podem estar vivendo assim, essa sensação de incapacidade, principalmente quando a gente está numa situação de enfermidade na família. Eu lembro do irmão que uma vez disse assim para mim: pastor, a filha estava com uma dor, ele dizia, a minha oração era que Deus tirasse a dor dela e passasse para mim. De forma sincera, gente, isso é possível? Deus dor de um filho e passar para mim? Eu posso até orar por uma questão até de fé, e me permitam dizer isso, de desespero. É só até aí que eu posso ir. Oh meu Deus, passa a dor dela para mim. É essa situação que eu chamo a situação de limite.
5 reis tinham vencido 4 reis. O que Abraão pode fazer? Humanamente pensando, nada. A palavra diz que ele olha para dentro da sua casa e ele então percebe que ali tem 318 homens experientes. Na tradução NVI diz que eram treinados, mas quando a gente vai buscar a palavra no original, fala dos mais experientes. Não necessariamente eram homens de guerra, eram homens experientes, que sabiam manejar as armas e tal. A palavra diz que Abraão, pinça esses, era o que ele tinha, né? Eu falava no culto das 7 da manhã, quando eu estava pensando, lendo esse texto de Joel 3:10, ontem, várias vezes, refletindo, citando ele na minha mente, perdoe gente o que eu vou dizer agora, mas a frase que só vinha na minha mente era aquela frase do senso comum. Já ouviu essa frase, né? Quem não tem cão, caça com o quê? Só vi essa frase, eu já pedi perdão, né? Imagina. Mas só a sensação e quando eu estava vindo para a igreja, ainda meditando na palavra, a frase que só vinha na minha mente era: não tem tu, vai tu mesmo. Quando eu olho para Abraão agora é isso. Ele tem que vencer um exército de 5 reis. 4 reis já tinham se sucumbido. A palavra diz que Abraão olha para 318 e diz: Senhor, é o que eu tenho. Deus olhou para ele e disse o quê? Por causa da tua postura, agora é comigo. O Senhor está dizendo para você isso nesse dia. Se você tiver a postura certa, por causa da tua postura, o resto é com o Senhor. Abraão seleciona esses 318. A palavra diz que Deus dá a ele uma estratégia de guerra. Ele divide esses 318 em grupos. Deus dá a estratégia para que ele atacasse de noite. Possivelmente, gente, aqueles soldados daquele exército, né, já estavam festejando a vitória. Possivelmente já estavam bêbados, não sei. A palavra mostra que Deus dá a Abraão a estratégia. Ele ataca de noite, em grupos separados, e a palavra diz que ele põe para correr aquele exército de 5 reis, com 318. Ah, pastor, mas aí tenho certeza que foi um milagre. Isso. Depois da postura vem um milagre. Meu irmão, minha irmã, depois da postura, aí entra o Senhor. Lembram de Josafá? A palavra diz que o exército de Judá, do rei Josafá, era infinitamente menor do que aqueles 5 reis que tinham vindo contra ele. A ponto de Josafá dizer: olha, não é a gente quem vai lutar, quem vai lutar é o Senhor por nós. Mas a palavra diz que o rei Josafá faz o quê? Se posiciona. Põe os cantores para cantar. Estou misturando as histórias para você entender o que é postura, gente. Depois da postura vem o milagre. Agora entenda, olhe bem para mim. Se eu não tenho a postura, aí não tem como Deus fazer o milagre. Eu disse para os irmãos que eu gosto muito do texto que diz para a gente derreter o arado em espada. Quando eu derreto o arado em espada, é porque eu estou dizendo para o arado: eu não preciso mais usar você, porque agora eu estou já em outro nível. Agora a minha visão já está em outro lugar. Nunca mais eu vou usar esse arado. Deus dá a vitória a Abraão com 318 homens. Por quê? Porque depois da postura vem o milagre. Tem gente, meu irmão, que quer se libertar de uma situação, mas está dentro dessa situação como escravo, como escrava, e está dizendo: eu vou fazer o quê, pastor? Por exemplo, gente que está dentro de um relacionamento abusivo e ainda está se submetendo a isso. Mas eu vou fazer o quê? Essa é a minha condição. Irmãos, essa é a pior condição na vida de alguém. Quando a pessoa olha e se vê como um refém. Era Abraão olhando para aquela situação, dizendo: olha, eu gosto muito do meu sobrinho, mas eu não tenho muito o que fazer por ele. Ele não fez isso. Ele olhou para o Senhor e disse assim: eu não sei
Como é que eu vou fazer com 318? Mas a postura eu terei. Isso faz toda a diferença no mundo espiritual. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Há muita coisa para acontecer na tua vida ainda nos próximos 6 meses. Mas o Senhor está olhando para você dizendo: meu filho, minha filha, qual é a tua postura? Eu sei que você não tem a condição favorável, mas qual é a tua postura? Eu sei que você não tem as armas certas, mas qual é a tua postura? Isso muda tudo, gente. Tem gente que está orando, pedindo para o Senhor mudar a tua condição profissional, e você está no emprego que está te fazendo infeliz. Mas você está dizendo: eu vou fazer o quê, pastor? Melhor estar nesse do que estar desempregado. Será? Você quem tem que tomar a decisão, mas eu preciso provocar. Será? Toda mudança, meu irmão, minha irmã, que eu já tive na minha vida, toda mudança, eu tive que ter uma postura antes, toda. E olha que sempre foi postura assim, desafiadora. Tipo, sair daqui e ir para esse lugar que não tinha nenhuma segurança se ia dar certo. Abraão, olhe bem para mim. Abraão na casinha dele, cuidando de Sara, da sua família, e olhando para Ló e dizendo, né? Ô Ló, eu te amo muito, mas não tenho muito o que fazer. E Deus olhando para ele dizendo: se você tivesse a postura certa, eu ia te dar uma vitória que serviria de testemunho para o pastor Zoar contar no domingo 2 de junho de 2024. Isso ia aquecer o coração de muita gente. Se você tivesse a postura certa. Abraão disse o quê? Então eu vou ter a postura. É assim. Reflita um pouquinho sobre a sua vida. Decisões importantes que você já tomou na sua vida. No culto das 7 da manhã, assim que eu terminei, uma das nossas irmãs me procurava ali e dizia: pastor, é decisão, postura é decisão. Eu dizia para ela: isso mesmo, postura é resultado de decisão. Você conhece o que significa a palavra decisão, né? Tem a ver com corte, cisão, tem a ver com separar, aí dói. Decisão é assim. Tem decisão que a gente precisa tomar que corta na carne, é assim. Postura é assim. O segundo exemplo que eu quero trazer, e quero ser rápido nesse, porque você já conhece a história, é o exemplo de Gideão. Lembra de Gideão? Juízes capítulo 6, a palavra diz que todo o povo de Israel estava se escondendo por causa dos midianitas. A palavra diz que os midianitas e os amalequitas, quando subiam, eles vinham como enxame de gafanhoto. A Bíblia diz que eles não deixavam, gente, nada vivo. Eles iam matando tudo. E a palavra deixa bem claro em Juízes capítulo 6 que por causa dessa atitude dos midianitas, os israelitas tinham empobrecido. A Bíblia diz isso. Os israelitas tinham empobrecido. E o que eles fizeram? Ao invés de reagirem, a palavra diz que eles se esconderam. Procuraram grutas, procuraram cavernas e se esconderam. Gente, o que significa esse momento de o povo de Israel está escondido? É reação, né? É reação. A gente é assim, né? Encontrou alguém para nos acuar, o que a gente faz? A gente recua e não tem reação. Só que a palavra diz que um homem chamado Gideão, enquanto todo mundo estava escondido, a palavra diz que quando eles plantavam, os midianitas levavam tudo, trigo, cevada, levavam o gado. Gideão então o que fez? Perto da colheita, ele vai antecipadamente, pega o trigo, e a Bíblia diz que ele leva o trigo para malhar no buraco onde prensava a uva. O lugar certo de malhar o trigo era aqui em cima, ó, na eira, onde passava um vento, né? Quando malhava o trigo, para tirar a palha, ficava só o grão, o vento, ó, soprava tudo. O que Gideão faz? Pega esse trigo para se esconder dos midianitas, e a palavra diz que lá mesmo, no buraco de prensar as uvas, que era chamado de lagar, é ali que ele, meio que vigiando, né? Para ver se os midianitas vinham. Deus olhou para essa atitude dele e disse: não, esse cara é diferente. Está todo mundo escondido nas grutas, e ele está tendo essa postura, é ele.
Lembra que eu falei? Que as palavras do profeta Joel, primeiro Deus provoca a nossa ação, para depois mudar a voz interna. Gente, Gideão vive isso assim nitidamente, né? Porque primeiro Deus viu a atitude dele. Só que Gideão não se via forte. Eu não vou ler o texto porque demora demais, você já conhece a história. Mas vocês lembram do trabalho que o anjo teve para convencer Gideão que ele era forte? Mas primeiro Deus estava vendo o quê? A ação dele. Porque esse é o processo. Primeiro Deus vê a nossa postura, depois Ele vai mudar o nosso coração. Sabe por quê, irmãos? Olhe bem para mim. Tem coisas que nós fazemos, tem certas posturas que nós temos, que é só a reação. É tipo assim, eu tenho que fazer alguma coisa. É essa mãe que se levantou e disse assim, agora eu não tenho mais marido e agora eu tenho que ser pai e mãe. Depois ela foi pensar no que estava fazendo. Foi o que aconteceu com Gideão. Primeiro ele teve a postura. Deus olhou e disse, é você, cara. O anjo chega para ele e diz, você é um homem valente. Gideão diz o quê? Sou nada. Vocês percebem que Gideão é essa figura de Joel 3:10? Deus já tinha visto Gideão transformar o arado na espada. Deus já tinha visto Gideão transformar a podadeira na lança. Só precisava transformar o que agora? O coração de um homem que dissesse para si mesmo, para si mesma, eu sou forte. Diga isso para você nessa manhã, minha irmã. Eu sou forte por tudo aquilo que eu já vivi na minha vida até hoje. Eu sou, pastor, essa mulher forte, eu sou esse homem forte. Quantas posturas eu já tive que ter na minha vida. Eu sou, sabe por quê? Deixa eu te dizer. Uma das coisas que o teu inimigo, que o nosso inimigo maligno mais vai trabalhar na minha e na sua mente, é tentar nos convencer de que somos fracos, de que não podemos, de que não conseguimos, mesmo quando estamos tendo posturas desesperadas, tá? Como a de Gideão. Gideão estava tendo a postura de um homem forte, mas seu coração ainda não estava convencido disso. Você consegue entender isso? O anjo chega para ele e diz, sim, ô camarada, você é um homem valente. Sou nada, olha o que está acontecendo. E agora vocês percebem, né? O anjo vai ter um trabalhão para convencer Gideão de que ele é esse homem valente. Mas ele já tinha a postura. Primeiro eu tenho a postura, depois vem o milagre de Deus. Você pode dizer amém? Terceiro exemplo e último que eu quero trazer. A palavra diz que Paulo, no seu companheiro de missões, Silas, foram pregar na cidade de Filipe. Chegando lá, eles começaram a pregar pelas ruas e foram acompanhados de uma mulher. A palavra diz que era uma escrava que tinha o espírito de adivinhação. E a palavra diz que essa escrava, movida por aquele espírito de adivinhação, começou a atrapalhar a mensagem de Paulo. Quando ele começava a pregar, ela começava a gritar, esses homens que estão aí são servos do Deus Altíssimo. Paulo não conseguia pregar. Onde eles iam, a mulher atrás dizia, esses homens que estão aí são servos do Deus Altíssimo. Paulo foi se enchendo daquilo, se enchendo, se vira para a mulher, repreende o espírito maligno. A mulher liberta, não consegue mais adivinhar. Só que a palavra diz que os senhores daquela escrava lucravam muito com o que ela fazia. E agora, vendo que não tinha mais lucro, pegaram Paulo e Silas, prenderam, bateram neles em praça pública, jogaram eles na prisão. Mandaram o carcereiro guardá-los para que no outro dia eles fossem julgados. Atos capítulo 16. A palavra diz que meia-noite, presos no tronco, os dois machucados, eles então têm o que, gente? Tem uma postura. Quando a gente está sofrendo, irmãos, a gente tem duas opções. Ou a gente tem a postura de reclamar, ou a gente tem a postura de se levantar. Qual é a tua postura nesse momento? Porque isso muda tudo. Sabe o que vai acontecer? Quando você escolhe a postura de reclamar, no máximo,
você vai encontrar alguém para reclamar junto com você. É ou não é? Hã? Rapaz, lá em casa está uma luta, viu? Essa virose está pegando tudo. Todo mundo lá em casa. Aí eu vou encontrar um companheiro de reclamação, né? O que é que ele vai dizer? Está pior lá em casa. Você não sabe como é que está lá em casa. É ou não é assim, gente? Porque tem gente que disputa, né? Onde é que está a desgraça maior? Hã? Irmãos, postura é uma decisão. Paulo e Silas decidiram. Em meio à dor, a palavra diz que eles começaram a cantar e adorar. Lembra o que eu disse? Primeiro vem nossa postura, depois os céus se movem. Diga graças a Deus. Primeiro é tua postura, depois os céus se movem. E a palavra diz que por volta de meia-noite eles estavam lá cantando, aí os céus se moveram. Deus manda um terremoto, arrebenta a prisão. Eu acho lindo quando a palavra diz que enquanto eles cantavam, os outros presos ouviam. Sabe por quê? A minha postura serve de testemunho. Sabe quando alguém está esperando que nesse momento você vai reclamar e a tua postura é diferente, alguém diz: meu Deus, que fé que ele tem, que fé que ela tem. Eu esperava que nesse momento ia vir reclamação, mas a postura dele, a postura dela é diferente. A palavra diz que enquanto eles cantavam, os presos ouviam, porque a nossa postura testemunha a Deus na nossa vida. Diga graças a Deus. Prisão se arrebentou, a palavra diz que eles foram soltos. Carcereiro desesperado, achando que todos os presos tinham fugido. A palavra diz que ele quis se matar. Paulo diz: não precisa fazer isso não, está todo mundo aqui. Carcereiro leva Paulo e Silas para a casa dele, dá banho, cuida das feridas e pergunta para eles: e agora o que eu faço para ser salvo? Você vê o que é testemunho de uma postura, né, correta. O que é que Paulo diz para ele? Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ah, meu irmão, a tua postura vai salvar a tua família. A tua postura vai salvar a tua família. A tua postura vai salvar o teu casamento. A tua postura vai salvar a tua profissão. A tua postura vai salvar o ano de 2024. É assim que o Espírito Santo trouxe no meu coração. Nos próximos 6 meses, muita coisa vai acontecer a partir da tua postura. Amém? Você que chegou metade do ano e diz: meu Deus, esse ano para mim está perdido. Não, esse ano para você está salvo. Diga para a pessoa do seu lado: esse ano para você está salvo. Fique em pé no teu lugar. Isaías 40, 31. Ele renova o cansado, renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e ficam exaustos. Até os moços tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renova suas forças, voam alto como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Provérbios 24:10 diz assim: se te mostrares fraco no dia da angústia, é porque a tua força é pequena. Diga ao fraco: eu sou. Diga ao fraco: eu sou. Depois da minha postura eu posso dizer isso. Diga isso para você, mulher, nessa manhã: sou forte. Cheguei até aqui porque eu sou forte. Essa força não vem de mim, é o Senhor que renova essa força em mim todos os dias. É o Senhor que me renova todas as manhãs. É por isso que você está aqui nessa manhã. Essa foi uma semana muito desafiadora, irmãos, para todos nós pastores, principalmente para mim. A gente tem vivido um tempo de lutas intensas, perdas intensas. Segunda-feira eu estava realizando um ofício fúnebre, uma perda muito significativa para nós pastores, principalmente para o nosso pastor Marquinhos. Mas é muito bom quando a nossa fé é renovada, quando a gente vê postura de
e que decide confiar no Senhor. Ele ali diante daquele túmulo, eu, os filhos, nós decidimos cantar essa canção. Faz toda a diferença, né? Porque muda a nossa postura, né? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, mas somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Pode aplaudir ao Senhor bem forte. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, isso é postura. Isso é postura de quem é fiel. eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. não quiser, Esse é o nosso posicionamento hoje, meu Deus. Essa é a nossa postura nessa manhã. Confiança inteira no Senhor. E aí depois os céus se movem sobre nós. Se mova, meu Deus, sobre essa tua filha, sobre esse teu filho. Mova os céus sobre essa família. Mova os céus sobre os filhos, sobre os pais. O Senhor é Deus soberano e nós nos submetemos à tua vontade. A nossa fé está posta em Ti, o nosso olhar está posto em Ti, a nossa confiança está posta em Ti, meu Deus. Confiamos no Senhor incondicionalmente. Decidimos confiar no Senhor, pois o Senhor é quem nos fortalece. Nessa manhã a Tua palavra para nós é: diga ao fraco, eu sou forte. Porque essa força, meu Deus, não vem de uma palavra que repetimos para nós mesmos várias vezes, mas de uma voz que vem dos céus, uma voz que vem do alto, uma voz, meu Deus, que comanda
a nossa vida, uma voz que comanda os nossos passos. É essa voz que nos diz nesta manhã, tirando toda tristeza, tirando toda fragilidade, tirando toda fraqueza no coração, na alma, no corpo, no espírito. É essa voz, meu Deus, que nos diz nesta manhã que o fraco pode dizer: eu sou forte. Porque é o Senhor, esse Deus que tem a última palavra, esse Deus que é quem comanda as nossas vidas, é esse Deus quem estabelece o sim e o amém, é esse Deus que estabelece, meu Deus, os nossos passos. É nesse Deus, tão somente nesse Deus, que nós confiamos a nossa vida, confiamos a nossa esperança, confiamos o nosso coração. Obrigado, Espírito Santo, pelo renovo que vem dos céus. Obrigado pelo renovo que vem do alto. É o Senhor quem restabelece as nossas forças. É o Senhor quem restabelece o nosso coração. Declaramos que decidimos confiar inteiramente em Ti, somente em Ti. Eu não adoro pelo que Ele faz, Adoro pelo que Ele eu é. adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Levante as duas mãos para os céus. Se Deus fizer, essa é a nossa postura, meu Deus. Decidimos confiar em Ti. Eu declaro, eu profetizo, meu Deus, os próximos 6 meses de 2024. Ah, meu Deus, eu creio num Deus que faz milagres, no Deus que muda a situação que parece irreversível. É no Senhor que confiamos. Eu declaro a Tua bênção, declaro o Teu favor. Ah, declaro, meu Deus, os céus se movendo sobre as nossas vidas, na dependência do Senhor. É o Senhor quem manda o fraco declarar que é forte. Eu declaro, meu Deus, que diante de situações que parecem irreversíveis, os céus se movem para trazer milagre e resultado. É nesse Deus que confiamos, é desse Deus que nós dependemos. Obrigado por essa manhã, meu Deus, tão especial na Tua casa. Obrigado, Espírito Santo. Renova esse homem, renova essa mulher, renova essa esposa, renova esse marido, renova essa filha, renova esse filho, renova esse empreendedor, meu Deus. Renova essa pessoa que o coração estava, não está mais, estava desesperançoso. Renove a mente, traga força do alto, encha do Espírito Santo. É assim que vamos sair daqui nessa manhã, meu Deus, cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo que capacita, o Espírito Santo que dá poder, o Espírito Santo que muda essa mensagem interna, meu Deus, que antes era de incapacidade, de limitação. O Espírito Santo é quem coloca uma nova mensagem, renova a mente, renova o coração, renova a alma. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo de Deus esteja e permaneça sobre todos hoje e para sempre. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Diga ao fraco: eu sou forte. Diga ao fraco: eu sou forte. Saia daqui declarando isso. Deus já está vendo a tua postura.